Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. E eu vou começar falando de saúde. Olha só, vários municípios brasileiros sofrem com a falta da vacina contra a Covid-19. Muitos adultos e principalmente crianças estão sem se vacinar. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, as doses de Coronavac e Pfizer pediátrica acabaram. A vacinação de crianças de 3 a 11 anos foi suspensa. A prefeitura da capital mineira informou que o último lote de doses de vacina contra a Covid-19 foi recebido no fim de novembro e aguarda nova remessa para retomar a vacinação das crianças. A vacinação de bebês e adultos não foi afetada, pois ainda há doses de Pfizer e Pfizer Baby. Em Botucatu, no interior de São Paulo, apenas crianças com comorbidades estão sendo vacinadas. O município aguarda o recebimento de novas doses para ampliar o público de vacinação. No Rio de Janeiro, a prefeitura vai suspender a vacinação não há doses para as pessoas com mais de 12 anos. O secretário de Saúde do município, Daniel Sorans, se reuniu com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para discutir o assunto. Segundo Daniel Sorans, o Ministério da Saúde sinalizou que tem vacinas em estoque e vai enviar 1 milhão de doses para a Prefeitura do Rio de Janeiro até o fim da semana. Com isso, a vacinação de adultos poderá ser retomada até terça-feira. O Ministério da Saúde informou em nota que a próxima entrega de vacinas contra a Covid-19 para o público de 5 a 11 anos está prevista para o primeiro trimestre. Até março, a Pfizer-BioNTech deve enviar 69 milhões de doses de imunizantes. Um novo acordo foi firmado entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde em dezembro e garante 50 milhões de doses ao longo de 2023. Nós entendemos que a pandemia da Covid não acabou e a melhor estratégia que temos para prevenir a Covid chama-se vacina. Portanto, é muito importante que as pessoas todas que estão habilitadas a serem vacinadas o façam, porque a vacina é a melhor estratégia de se prevenir casos graves e mortes. Infelizmente, estamos vendo em vários estados brasileiros a falta de vacina, sobretudo para crianças. Portanto, eu espero que agora o Ministério da Saúde, com o novo governo, resolva esse problema imediatamente para que não faltem as vacinas tão importantes para a prevenção da Covid-19. Olha, e ainda sobre esse assunto, novos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam que a pandemia não está próxima de terminar, como muita gente acredita. Mesmo com a flexibilização das medidas de segurança em diversas partes do mundo, o vírus segue deixando seu rastro de destruição. Desde o início da pandemia até o dia 1º de janeiro de 2023, foram confirmados mais de 656 milhões de casos e mais de 6 milhões e 600 mil mortes no mundo. Das semanas entre os dias 26 de dezembro e 1º de janeiro, mais de 3 milhões de novos casos da doença foram notificados. Mas, para além das infecções, outro dado preocupa: o de mortes. Em apenas uma semana, foram 10 mil, aumento de 21% em relação aos 28 dias anteriores. O motivo para esse aumento repentino é que, depois de semanas de pressão, a Organização Mundial da Saúde recebeu novos relatórios da China sobre a doença. A partir das informações fornecidas por Pequim, a OMS contabilizou 218 mil novos casos e 648 mortes na semana encerrada no dia 26 de dezembro. Inicialmente, o relatório afirmava que os novos casos registrados de óbitos eram referentes a até 1º de janeiro, mas a base de dados da entidade foi atualizada. Pode parecer que não,
mas o apagão de dados chineses sobre a doença pode impactar o restante do mundo, como já afetou no início da propagação do coronavírus. Diversas nações europeias e os Estados Unidos demonstraram uma imensa preocupação com o fato e ameaçaram até impor sanções à China. E a desconfiança mundial se faz presente dentro do território chinês. Isso porque, diante do aumento de casos e com muitas farmácias sem estoques, as famílias chinesas estão recorrendo a sites fraudulentos na busca de comprar remédios. As autoridades chinesas informaram que começaram a distribuir o Paxlovid em alguns hospitais e clínicas comunitárias, mas o medicamento continua muito difícil de ser obtido. O Ministério da Segurança Pública da China ordenou uma ação contra as atividades ilegais e criminosas ligadas à produção e venda de medicamentos falsificados relacionados à doença. Eu falo de economia agora. A produção industrial brasileira teve uma leve queda de 0,1% em novembro, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, e quem traz mais informações é o repórter Leonardo Félix. Com o resultado, o setor industrial, que é responsável por cerca de 20% do produto interno bruto brasileiro, ainda está 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia. O desempenho é 18,5% inferior ao nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com novembro de 2021, a produção industrial cresceu 0,9%. Já no ano de 2022, o segmento acumula queda de 0,6% e em 12 meses de 1%. As informações foram apresentadas pela Pesquisa Industrial Mensal. O estudo do IBGE indica que as medidas implementadas para a elevação da renda das famílias e estímulo do setor industrial proporcionaram um ganho de ritmo pela indústria, que emplacou, a partir de fevereiro, 4 meses seguidos de crescimento. Mas, segundo o Instituto, o desempenho positivo foi pontual. O levantamento do IBGE também indicou que, em tempos de inflação em alta, em especial dos alimentos, rendimento sem muitos avanços e desemprego também em elevação, a indústria voltou a mostrar perda de ritmo. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha só, no início do ano passado, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos esperava vender 50 mil carros elétricos no ano. Os números ficaram bem próximos da meta e superiores aos 34.990 vendidos em 2021. A frota de elétricos e híbridos no Brasil chegou a 126 mil carros, com 128 modelos diferentes, incluindo automóveis e comerciais leves híbridos, híbridos plug-in e totalmente elétricos, sendo que esses modelos fecharam 2022 com emplacamentos de 8.460 unidades. Os valores variam e os veículos mais baratos custam entre 140 mil a 260 mil reais. Com esse crescimento, o mercado tem projeções maiores para o território nacional. Até o ano passado, por exemplo, apenas a Toyota fabricava veículos elétricos no país. Já esse ano, a Great Wall Motors e a Caoa Chery anunciaram que fabricarão veículos elétricos no Brasil. Mas não é só no mercado nacional que a procura vem aumentando. No cenário mundial, a tendência é a mesma. Por isso, a Sony e a Honda apresentaram a E-Fila, uma nova marca de carros elétricos. O sedã de 4 portas terá direção autônoma de nível 3 em condições limitadas. Isso quer dizer que o carro poderá se locomover sem a intervenção do motorista em algumas situações, como, por exemplo, em congestionamentos. As empresas trabalham para que os primeiros carros da marca Fila fiquem prontos no primeiro semestre de 2026. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!